Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Esse versículo, essa fala de Jesus, foi no momento da cruz. E o que me encanta e ao mesmo tempo me constrange é saber que Jesus, quando ele estava no ápice do sofrimento, no ápice da dor, ele não procurou culpados, ele não procurou raiva, ele não procurou vingança, mas ele procurou misericórdia. A graça e a misericórdia, elas caminham lado a lado. Nós somos todos os dias tocados pela graça de Jesus e também por sua misericórdia. E o que se aplica na nossa vida? Nós somos pecadores, somos condenados à morte todos os dias, mas a graça de Jesus nos livra da morte e nos livra da condenação. Deus não tira a nossa culpa, não porque nós somos bons. Deus tira o nosso pecado porque nós somos salvos pela graça, imerecedores. E eu fico pensando que se eu tivesse talvez no lugar de Jesus, eu falaria, Pai, perdoa, mas só se eles se humilharem bastante, mas só se eles pagarem na mesma moeda, mas só se eu conseguir uma vingança, mas só se for algo negativo. Não, o perdão de Jesus, ele veio incondicional. Ele escolheu perdoar, mesmo que a gente nem entendesse e pedisse perdão na vida toda. Nós passamos a vida toda condenando, crucificando Jesus e por muitas vezes a gente nem para pedir perdão por tudo aquilo que a gente está fazendo com ele. E pelo local que ele estava sofrendo, pelo aquilo que ele estava sofrendo, era muito comum a gente entender que brotasse uma ira, que brotasse uma raiva, que brotasse um ódio, que brotasse uma vontade de vingança. Mas não, ele foi tomado pela misericórdia e pela graça. Jesus Cristo, ele é o amor de Deus aqui na terra. Ele é a representação viva de como Deus nos ama. Deus nos ama tanto que, em mesmo ao sofrimento, ele escolhe nos dar perdão. Ele escolhe interceder por nós. Ele escolhe interceder por nossas vidas. E eu fico me perguntando, que amor é esse que no meio do sofrimento, no meio da dor, se preocupa com quem está afligindo, se preocupa com quem está magoando, se preocupa com quem está fazendo mal. Esse é o verdadeiro amor. E como a gente pode passar por essa terra, como é que a gente pode passar por essa vida sem experimentar o amor de Deus? Aí você fala, Glauber, como é que eu vou perceber que Deus está me amando? Todos os dias que você acorda é pela misericórdia dele. Todos os dias que você levanta é pela misericórdia dele. E ele não somente te amou para te tirar da morte e te trazer para a vida sem um propósito. Deus te amou e ele tem um propósito em sua vida. E vou resumir o propósito para você. Existe algo que Deus quer fazer nessa terra através da sua vida. Algo que ele mesmo poderia fazer sem você. Algo que ele poderia fazer sem sua ajuda. Mas ele escolheu você para fazer algo por ele, para ele. E através de suas vidas vão experimentar esse amor que você já experimenta, ou esse amor que você talvez nem saiba que existe, mas existe. Existe um amor tão grande por você que ele é misericordioso. Existe um amor tão grande por você que ele é transformador. Existe um amor tão grande por você que ele transforma dor em glória, vergonha em honra. É o amor de Jesus. E você pode acessar esse amor através do reconhecimento de que você é pecador. E você é, assim como eu sou também. E do reconhecimento de que você precisa de salvação, assim como eu precisei e preciso todos os dias. Do reconhecimento que existe um Salvador, Jesus Cristo. E ele vai te aceitar de braços abertos. Ele não vai ficar todos os dias jogando na sua cara, ó, tá vendo aquela cruz? A cruz era sua, mas fui eu que passei por lá, viu? Você me deve. Você tem culpa no cartório. Deus não faz isso. A gente que se sente constrangido por saber que a cruz era minha, mas ele, como um cordeiro em silêncio, carregou.
Jesus não murmurou, Jesus não reclamou, Jesus não falou nada da cruz. E quando ele abriu a boca, ele ainda intercedeu pelos seus malfeitores. Como não amar Jesus? Como não ter esse amor ardendo no nosso coração todos os dias? Um amor que nos constrange, porque eu fico envergonhado em saber que, mediante a tanta dor, Jesus ainda escolheu interceder, falando com o Pai: Pai, perdoa, perdoa. Eles não sabem o que faz, não. Pai, perdoa, dá o seu perdão para eles, que eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão condenando o próprio Deus. Pai, perdoa. Que nós possamos também entender que muitas pessoas fazem o mal para a gente e elas nem sabem o que estão fazendo. E elas são tão pobres, miseráveis como nós fomos com Jesus Cristo. E que nós possamos ter um olhar de amor e de misericórdia por essas pessoas. Um olhar de compaixão. E pedir: Deus, derrama a sua graça por elas. Derrama o seu amor por elas. Que elas possam conhecer o que estão fazendo. Que elas possam se arrepender daquilo que está fazendo. E que ela possa converter os seus caminhos para o caminho da vida, que é Jesus Cristo. Que você possa ter um coração generoso e você possa um dia entender que Jesus, quando falou Pai, perdoa, ele não sabe o que fazem. Ele não falou somente para aquelas pessoas que estavam condenando. Ele falou para mim e para você. Viva todos os dias desfrutando desse perdão que você recebeu, dessa graça imerecida que você recebeu e da vida eterna que Deus tem para você.